Boa noite a todos. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos continuar falando um pouco de mediunidade, agora sobre a reunião mediúnica. Nós vamos acabar reforçando alguns aspectos que já nós discutimos anteriormente, mas ainda não vamos nos aprofundar como faremos quando estudarmos a desobsessão. Nós temos 3 dias para falarmos sobre desobsessão, mas na verdade nós vamos falar nesses 3 dias sobre a dinâmica da reunião mediúnica, conforme está no livro Desobsessão, de André Luiz. Então aqui é apenas uma introdução para que nós já nos acostumemos, já que daqui a 6, ou no próximo módulo, nós teremos já uma preparação para uma reunião mediúnica. Vocês veem aí uma figura que é do projeto Imagem do Sucena, Então tem todos os direitos reservados, mas nós compramos esse CD com relação ao livro Nos Domínios da Mediunidade. E é dessa forma que a pessoa retratou, uma vez lendo o livro, como que ele vê a reunião mediúnica. Então, vejam que tem as pessoas reunidas, os espíritos, e nós temos aí um óculos de realidade virtual, um dos espíritos aí. Então, parece-nos que na reunião mediúnica, pelo menos a partir das revelações de André Luiz, que nós temos uma série de equipamentos que vão auxiliar na condução da reunião. Então, você já deve ter lido nas obras de Chico Xavier do psicoscópio, que ausculta, que penetra na mente do espírito para que possa ser feita uma análise do padrão vibratório, dos pensamentos que estão ocorrendo ao espírito sofredor ou ao espírito obsessor que vem à reunião mediúnica. Nós temos um outro equipamento que era de ionização do ar, que na verdade chama condensador de oxigênio, que serve para eliminar bactérias, micro-organismos que eventualmente estejam no ambiente, para ajudar, principalmente quando nós temos reuniões de efeitos físicos. Nós temos um painel ectoplásmico, ele chama de condensador ectoplásmico, que serve para projeção dos pensamentos do espírito numa tela na dimensão espiritual, facilitando então que o espírito veja por si só os seus pensamentos, bem como aqueles que estão os assistindo. Bem, isso são, novamente, revelações de André Luiz. Nós achamos que o importante, quando estamos falando de uma reunião mediúnica, e por que fazê-la dentro da casa espírita, não é apenas por causa da existência desses equipamentos e de uma espiritualidade que vai dar apoio aos espíritos sofredores que participarão da reunião mediúnica, mas porque nós vamos ter esclarecedores, que estão em condições de conversar com o espírito, nós vamos ter todo o apoio para que a situação não fuja do controle. Por isso que nós fazemos dentro do centro espírita, quando teremos todo o apoio da dimensão espiritual, que estará preparada. Já fizemos essa comparação também há pouco, é como se fosse um hospital, um socorro para as almas, para os espíritos que estão muitas vezes carregando desejos de vingança ou não sabem da sua situação depois de desencarnar. Enfim, nós temos uma gama muito grande de espíritos em busca de alguma luz, de um esclarecimento, ou quando não estão em condições de raciocinar, não estão lúcidos, precisam de um choque anímico. Nós também temos um capítulo especial para falarmos sobre choque anímico no futuro, mas temos as condições propícias para que a reunião possa percorrer bem. Nós vamos, se tivermos tempo, eu acredito que vamos ter, porque muitos dos tópicos nós já vimos anteriormente, inclusive no livro dos médiuns,
para que vocês possam fazer perguntas, né? Eu ouvi dizer que essa é uma turma que gosta de fazer perguntas, então vamos aproveitar. E como depois o pessoal que vai descer para a reunião mediúnica, se vocês quiserem, né, os que ficarem, que não participarão da reunião mediúnica, poderemos esclarecer algumas dúvidas. Essa aula tem como base algumas apostilas da FEB, a Federação Espírita Brasileira, e o livro Conduta Espírita. Todo esse curso intermediário ele está baseado na série André Luiz. Então, cada capítulo eu destaco um dos livros que serviu como referência para a exposição da noite. Tá? Reuniões de estudo e educação da mediunidade, de estudo e assistência aos espíritos sofredores e de desobsessão. Nós temos basicamente esses 3 tipos de reuniões em que nós temos o intercâmbio com o plano espiritual. A aula de hoje, que depois vai ser complementada com uma reunião mediúnica, é uma reunião de estudo e educação da mediunidade. Então nós podemos ter uma quantidade, a FEB recomenda até 25 pessoas, né? Então nós estamos aqui num número ideal, porque estamos aqui para estudar, né? E depois para fazer a experimentação, né? Vamos tentar experimentar a psicografia, como Allan Kardec no Livro dos Médiuns, né, sugere. Né? Testamos algumas vezes, né? Se saiu alguma coisa, ótimo, se não saiu, só saiu rabiscos, depois de algumas tentativas, então nós tentamos ver se temos alguma habilidade com a psicofonia, se não, nós vamos tentar como esclarecedores ou assumir alguma outra atividade, se quisermos continuar dentro da casa espírita, servindo na divulgação desta doutrina. Nós temos também as reuniões de estudo e assistência aos espíritos sofredores. Esta reunião, na verdade, nós temos aqui no Centro Espírita Amor e Jesus, porque normalmente na literatura espírita nós temos as reuniões de educação da mediunidade e as reuniões de desobsessão. Né? As reuniões de desobsessão são reuniões que têm um número menor de pessoas, no máximo 15 pessoas, né? E não temos um estudo, porque, claro, se você está doendo, sofrendo ou passando por alguma dificuldade muito grande, você não vai querer ouvir de questões filosóficas, né? Saber das leis divinas, você precisa é um pronto-socorro, praticamente uma reunião de desobsessão é um pronto-socorro, né? Não é um tratamento de longo prazo. Quer dizer, pode ser um caso de desobsessão, né? Tomar várias semanas, ou meses, ou anos, dependendo da situação. Né? Mas quando o espírito doente chega nesse tipo de reunião mediúnica, ele não está preparado para ouvir nenhuma questão mais profunda sobre a doutrina espírita. Então nós temos que ser ágeis, né, para esclarecer. Às vezes na primeira reunião é apenas aquele choque, né, para que ele tenha enfim, contato com a realidade, para que de alguma forma ele possa se livrar de vibrações deletérias que estejam no seu corpo espiritual, no seu perispírito e assim por diante, né? Mas nada de outras discussões. Então, nós temos entre uma reunião de desobsessão, que aqui nós temos às quintas-feiras, né, e a reunião de estudo da mediunidade, com a preparação, com a prática mediúnica que nós estamos tendo às terças-feiras, né, por coincidência no meio, nós temos as reuniões de quartas-feiras, que é uma mistura, porque nós temos os estudos, né, e temos também a parte mediúnica de atendimento aos sofredores, aos espíritos sofredores. Então, certamente a espiritualidade prepara aquela gama de espíritos que vão ser atendidos naquela noite para que participem antes do estudo, ou se não tiverem condições, né, que vão depois, mas sem aquela situação mais delicada que nós encontramos quando temos que conversar, esclarecer espíritos obsessores. Né? A FEB sugere
uma composição, naturalmente, a FEB também se utiliza das obras subsidiárias e da codificação kardeciana para fazer essa sugestão, né? Então, na reunião de experimentação, né, são 25 pessoas, um dirigente, mais um ou dois auxiliares, que também podem servir como expositores, mais os candidatos à educação da mediunidade. E o único pré-requisito é o estudo prévio pelos participantes dos temas que vão ser conversados. A duração é cerca de 1h30, né, para a preparação do ambiente espiritual, com 2 a 5 minutos de leitura, uma prece concisa, né, porque se for uma prece muito longa também, as pessoas começam a dispersar o pensamento e é importante manter o foco, a atenção no trabalho que vai ser desenvolvido. Depois o estudo, a experiência mediúnica de forma ordenada. Então, isso que nós vamos fazer a partir da segunda metade desse curso, né? Uma vez para que os novos, uma comunicação por vez, né? Para que os novos esclarecedores acompanhem. Então, nós não vamos poder ter, quando formos a desenvolver ou praticar a psicofonia, 2 médios psicofônicos falando ao mesmo tempo, porque a ideia é estudar. Então, tem um médico psicofônico, o esclarecedor vai conversando, aqueles que pretendem ser esclarecedores vão compreendendo como é a dinâmica, como que é a argumentação que deve ser utilizado com os espíritos e assim por diante, né? Então, uma comunicação por vez, uma por noite. Então, nós não vamos deixar que um médium, né, ou vamos recomendar que um médium, né, nesse trabalho de experimentação dê apenas uma passividade por noite e no máximo uns 5 minutos, porque se nós tivermos muitos médiuns, para dar chance também para que esses médiuns possam praticar. Então é assim que vai funcionar. Depois nós temos as vibrações de no máximo 5 minutos, prece final e uma avaliação, né, uma discussão sobre como que transcorreram as comunicações, quais foram as sensações dos médiuns, uma troca de experiências. Então, é assim que deve funcionar aqui a partir da segunda metade do curso. Já a reunião de desobsessão, no máximo, eu falei 15, são 14 pessoas, o recomendado, né? E tem 2 objetivos, né? Além de ajudar aos espíritos que estão nessa condição e, consequentemente, os encarnados que estão obsidiados, subjugados ou fascinados, de acordo com a gradação de obsessão que estudamos no Livro dos Médiuns, a reunião de desobsessão serve para manter o centro espírita em condições de funcionamento, para proteger o centro espírita. Porque quando o centro está desenvolvendo uma atividade séria, quando ele está contribuindo para os objetivos traçados pela espiritualidade, de acordo com a vocação de cada casa, e a nossa aqui, todos sabemos, é de estudo, de esclarecimento, quando nós estamos tendo sucesso nos nossos objetivos, certamente seremos mais vítimas, né, da atuação da espiritualidade inferior, que não quer que esse tipo de atividade, né, possa ter sucesso. Então, para evitar também esse tipo de ataque das trevas, que é recomendado que nós tenhamos dentro do centro espírita uma reunião de desobsessão. E a duração é de, no máximo, 2 horas, obviamente depende do número de trabalhadores, sendo que num estudo que nós fizemos já há muito, um estudo de casos que nós fizemos há muito tempo, com a quantidade de médiums e esclarecedores que nós tínhamos na casa, e considerando que não vamos ter muitas passividades por médium, porque no trabalho de desobsessão, como nós já destacamos também, as impressões deletérias de um espírito sofredor ou de um espírito obsessor, né, que está com um padrão vibratório muito baixo, causam impressões desagradáveis no médium durante aquele período.
E se nós tivermos várias comunicações ou comunicações por um período de tempo muito longo, o esclarecedor, 15 minutos, não consegue dar um final para aquela comunicação, o esclarecedor não tem a habilidade para encurtar o diálogo, então isso também pode produzir efeitos negativos no médium. Quer dizer, o médium vai se cansar mais, né? Por isso que a gente vai... É melhor que não concentre, não é, muitas comunicações no médium. Então, nesse tipo de reunião de desobsessão, o roteiro é uma preparação de 15 minutos, né? Uma leitura do Evangelho ou algum livro como Pão Nosso e livros do gênero, uma prece e já vamos começar a parte mediúnica, né? Sem nenhum outro estudo. Tem um destaque aqui. A palestra reeducativa com cada desencarnado, ressalvadas as situações excepcionais, não perdurará assim além de 10 minutos. Então, também, uma vez, um médium de cada vez e, no máximo, 2 comunicações por médium. Essa é a recomendação. Na nossa casa aqui, nós tínhamos uma quantidade muito pequena de médiuns para a desobsessão. Então, nós tolerávamos alguns parâmetros um pouco mais elevados, né? Como 3 comunicações por médium, 2 comunicações simultâneas, se tivéssemos esclarecedores, para que o trabalho pudesse ser desenvolvido, né? As vibrações, passes, né? Depois vamos falar sobre isso. A manifestação final do mentor, também falaremos sobre isso no segundo slide aqui, e a prece final. Então, tudo isso são rotinas, né, para que o trabalho possa transcorrer sem nenhum distúrbio, sem nenhum sobressalto. Isso não são rituais, né? A doutrina espírita não tem rituais. Fique bem claro a distinção entre rotinas, entre procedimentos que facilitam o desenvolvimento do trabalho e rituais que significam outra coisa, uma adoração, não é? Como nós vemos na missa, por exemplo, católica. Continuando aqui. Temos uma outra imagem também do projeto Imagem. Nós vemos uma médium, né, que está sob a influência do obsessor, e nós temos o esclarecedor de óculos aqui, né, sendo auxiliado por um dos dirigentes da reunião mediúnica, para que ele também tenha a intuição necessária para conduzir o diálogo com aquele espírito, né, de forma a ter sucesso. Então, falando aqui novamente de alguns requisitos da reunião mediúnica. Nós já falamos dos requisitos do médium na semana passada. Obviamente que a reunião mediúnica é composta dos médiums, dos esclarecedores, da assistência que vai dar o apoio, né? Então, é bem similar os requisitos que são necessários. Apenas uma observação que na semana passada eu esqueci de desenvolver um pouco a questão da perseverança, que é outro requisito para o médium. Porque participando de reuniões mediúnicas com frequência, nós vamos percebendo que muitos casos são repetitivos, né? Muitos problemas são comuns que vão acontecer. E aquilo pode cair numa rotina, né? E os frequentadores da reunião mediúnica podem se desestimular, achando que não estão sendo úteis, ou que tem alguma parcela de animismo nos médios, enfim. É preciso muita perseverança para superar esta etapa e continuar, mesmo que caia-se numa rotina, porque a reunião mediúnica é como uma rotina de qualquer pronto-socorro, né? Os casos, né, embora tenham os variados tipos, né, ao passar dos anos, com a experiência, nós vamos sendo até mais ágeis para tratar de um caso ou de outro. Assim também o médium esclarecedor já conhece mais ou menos o perfil, né, as características de determinados espíritos, né?
e são espíritos que desencarnaram e trazem um saudosismo muito grande da vida terrestre, ou eram ex-viciados que não conseguem mais satisfazer os seus vícios e têm que, através da ligação com drogados, com viciados, com adictos que ainda estão no plano físico, não é? Ter uma ligação perispírito a perispírito para, de alguma forma, ter as sensações que ele não consegue ter mais porque não tem o corpo físico. Numa das obras de André Luiz, nós temos o camarada que chega cansado do trabalho, né, e para relaxar vai lá tomar um golinho, né, de uma bebida alcoólica qualquer. Só que tem um espírito na casa, né, que está junto com ele, né, para que ele também possa, né, ter, ligando perispírito a perispírito, a sensação que o encarnado tinha. Só que tinham dois espíritos, né? Daí o outro também estava com vontade, daí cede o lugar e faz com que o encarnado vá lá buscar uma segunda dose. E é assim que o processo obsessivo se agrava. Mas, retornando aqui, a abnegação dos médiuns, né? Porque numa reunião mediúnica, o médium e todos os componentes da reunião vão trabalhar para ajudar espíritos que estão numa situação muito complicada, muito delicada, né? Então, todos têm que ter essa qualidade, né, de agir com abnegação, agir em favor do próximo, sem esperar nada em troca, porque, obviamente, nós estamos nessas reuniões, né, para servir, para trabalhar, para ajudar. E é isso que deve ser a nossa motivação, né? A nossa satisfação vem com o dever cumprido. A harmonia do conjunto, também fundamental, porque senão nós teremos vibrações contraditórias, não é, que vão acabar perturbando o trabalho. Exemplo, isso é talvez um dos pontos mais importantes, porque a espiritualidade pode estar nos acompanhando, inclusive os espíritos que serão atendidos. Então, dependendo do caso, pode ser que a ligação ao médium seja feita com antecedência, né? Não é exatamente no momento da reunião mediúnica que médium e espírito que vai se comunicar naquela noite, né, tiveram contato. Esse contato pode ter acontecido no dia anterior, na manhã ou na tarde da reunião mediúnica. E se, né, o comportamento do médium não está de acordo, ou ele está junto com o esclarecedor e o esclarecedor também não está agindo de acordo, é impaciente no trabalho, qualquer coisinha, né, já está discutindo com as pessoas, como que ele vai falar com o espírito e pedir paciência? Às vezes o espírito passou por situações muito mais complexas do que o esclarecedor passou naquele dia, não é? E onde estará a moral do esclarecedor se ele não deu o seu próprio exemplo? Então, isso é fundamental, que nós nos esforcemos. É claro, nós não somos espíritos superiores ainda, né? Nós às vezes nos irritamos. Eu mesmo aqui, quando estava sozinho tentando, não hoje, né, algumas semanas atrás, tentando ver a posição das câmeras, colocando aqui no chão, né, algumas marcações para evitar que não saísse do quadro, né? Tinha um celular que eu estava usando, caiu no chão, quebrou completamente a tela. Eu fiquei irritado, né? É natural, ninguém é perfeito aqui, e se fosse, né, estaria em missão, acho que muito difícil, né? Mas nós temos que nos esforçar, né? Porque é isso que muitas vezes mostra quão certos ou errados nós estejamos, né? Se nós colocamos toda a nossa vontade, toda a nossa energia para sermos um pouco melhor do que éramos anteriormente, né, isso é percebido, isso é digno de nota, porque é um mérito que nós temos. Diferente daqueles que se acomodam, daqueles que não se esforçam.
Compromisso, pontualidade, né? Não podemos deixar que aconteçam falhas, né? Então o espírito, né, esteve ligado ao médium, né, durante a manhã, a tarde, e na hora da reunião o médium não vem. Como é que faz? Né? Eu imagino que a espiritualidade tenha um planejamento, né, e já conte que determinados médiuns não dá para contar com ele, já tenha um plano alternativo ou um plano B. Né? Mas daí o débito, digamos assim, vai ficar com o médium que não assumiu o seu compromisso. Né? Então a pontualidade é fundamental também, e a responsabilidade para o compromisso. E o conhecimento doutrinário, porque se você desconhece, né, questões fundamentais com relação à vida, à existência, à interligação que nós temos, né, dos espíritos através das reencarnações, a lei de causa e efeito, o processo obsessivo, diferenciar uma subjugação de uma fascinação. A fascinação, às vezes, é muito mais complicada, né, porque a pessoa encarnada, né, que está sendo vítima daquele espírito, ela não escuta ninguém, ela acha que está certa, ela está fascinada. É muito mais difícil do que uma pessoa, às vezes, subjugada, que a gente pensa, né, pode ter até uma ligação de perispírito a perispírito, situações muito, muito complexas, mas que às vezes a solução é simples e um diálogo com esse espírito, não é, vai resolver o caso. E o conhecimento doutrinário, a leitura de obras subsidiárias que nos dão exemplos de como são tratados alguns casos de obsessão, nos ajuda então a conduzir da melhor forma possível o diálogo com o espírito. Então eu vou repetir a pergunta só para todos escutarem. Então, um encarnado pode obsidiar um outro encarnado? Sim. Obviamente que nós estamos falando aqui espíritos encarnados ou desencarnados. Essa relação pode existir, né, em todos os sentidos. Né? Então, nós temos a mais comum, não é, que um espírito obsidia o encarnado porque tem algum problema com ele do passado. Nós temos também o encarnado que obsidia o desencarnado. E, obviamente, que o encarnado, né, pode obsidiar o outro encarnado, né? Colegas de trabalho, né? Nós temos, às vezes, cônjuges, né, que são obsessores um do outro. Médiums, eles são mais sensíveis, né? Quanto mais ostensivo, mais sensíveis eles seriam a captar as vibrações. Então, se nós temos um outro encarnado, né, que constantemente está pensando coisas desagradáveis, né, com vibrações ruins, o médium ostensivo teria mais capacidade de captar isso e se sentir mais desconfortável com a situação. Né? E, obviamente, também que esse processo obsessivo de encarnado pode continuar quando estão desdobrados pelo sono. Obviamente, perseguir uns aos outros na dimensão espiritual. Né? Então, é tudo uma questão de pensamento, né, e de relações, né, que ambos ou mais pessoas tiveram no passado, que faz com que haja esse intercâmbio. Existem casos, né, que o espírito encarnado, né, ele fica preso ao corpo. Pessoas que às vezes têm problemas mentais, né, ou outros problemas físicos, inclusive, não foram enclausurados, como que aprisionados dentro de um corpo físico, porque o seu processo ou a sua problemática com o espírito que deseja vingança é tão grande que ele está lá como que escondido no corpo físico, né, para que, pelo menos naquela reencarnação, através daquele sacrifício, já que ele não tem como se comunicar, não tem como se locomover, ele possa pensar
né? E muitos, pelo menos de acordo com a revelação espírita, ou a revelação de alguns espíritos, né? Ele está lá vivendo ainda a encarnação anterior, refletindo sobre a encarnação anterior, para que ele possa perceber os erros que cometeu. Então ele está se preparando ainda para poder ter uma reencarnação de redenção, em que talvez o processo obsessivo venha a estar presente. Polêmica dos passes e da manifestação do mentor, né? Por que eu coloquei como polêmica? Vocês viram aqui que a FEB, baseada no livro Desobsessão e também no livro Conduta Espírita, né? Fala de passes depois de uma atividade mediúnica, né? Obviamente que se o médium, né, recebeu impressões muito desagradáveis do espírito, pelo menos aqui no Centro Espírita Amor a Jesus, né, é natural que ele possa receber um passe para renovar as suas energias, para dispersar as vibrações mais deletérias. Mas nós não praticamos isso com frequência. Nós não imaginamos que seja tão necessário, depois de uma comunicação mediúnica, que se aplique o passe. E a manifestação do mentor? Bem, a evocação, obviamente, que nós estudamos no livro dos médiuns. Então, Kardec não vê nada errado com a evocação. Já Emmanuel e André Luiz, também no livro Conduta Espírita, eles colocam vários senões com relação à evocação. Preferem que não seja feita, né? Porque você vai evocar um espírito que talvez já esteja encarnado. Ele poderá até vir, se estiver dormindo, né? Em desdobramento ele pode vir, né? Mas seria mais difícil. Ele pode estar em missão em outras regiões do planeta, em outros planetas. Então, pode ser que ele não venha. Ele pode estar numa situação muito complicada nas regiões trevosas da dimensão espiritual. Então, ele também não poderá vir. E o médium pode também não ser, muito fiel, e se evocar, forçar muito a barra, talvez o médium vai vir com uma personalidade anímica, ou seja, dele mesmo, uma personalidade que talvez para ele, médium, seja como se fosse de um espírito, porque ele vem de uma sua encarnação anterior. Talvez o próprio médium tenha alguns traumas de encarnação anterior que, no estado de consciência alterada, permite que essa personalidade emerja. E ela também precisa ser esclarecida, mas é puramente anímico, não é um espírito. Mas, obviamente que nós temos esses riscos. Aqui no Centro Espírita Amor a Jesus, nós não praticamos com frequência a evocação, Óbvio também que na desobsessão, muitas vezes o médium sabe qual a pessoa que vai ser tratada, e isso é uma forma de evocação, embora você não saiba qual o espírito que está obsidiando a pessoa e que vai vir lá para ser esclarecido. Mas, então, reconhecendo as dificuldades da evocação, nós não vemos como uma coisa que é errada a fazer, mesmo porque está na codificação. E, finalmente, os vícios de antes. Então, nós temos respiração ofegante, gemidos, gritos, contorções, batimentos de mãos e pés, gestos violentos, São todos vícios que antes do médium disciplinar a sua mediunidade, que se encontravam em reuniões mediúnicas. Aqui, por exemplo, quando nós adaptamos, essa aqui não é uma reunião, é uma mesa para se fazer uma reunião mediúnica, mas como no dia de hoje as duas de baixo vão estar ocupadas, então nós vamos fazer aqui mesmo. Mas, se algum médium
né, ter algum impulso violento, se jogar para trás, vai se machucar aqui, né? Porque vai cair desse desnível aqui. Então, nós vamos encerrar para que as pessoas que possam dirigir para baixo, mas quem quiser ficar aqui com mais perguntas, nós ficaremos aqui mais alguns minutos.